seguinte, eu sou formada em psicologia desde 2009 e eu comecei a me interessar pela terapia cognitiva comportamental, que tem por base a terapia comportamental, que veio da filosofia do behaviorismo. E o behaviorismo é o quê? O behaviorismo é uma filosofia fundada por John Watson em 1913, tá? Que significa o quê? Behavior significa comportamento, aonde o Watson, ele diz que qualquer pessoa pode ser treinada, dada de uma maneira particular, dado o condicionamento correto. Então, dá um condicionamento para aquela pessoa, ela pode ser treinada e ficar agindo daquela forma, tá? Então, por isso que a terapia cognitiva comportamental veio disso. Então, surgiu com o Watson, e aí, então foi chamado de behaviorismo clássico, né? Que é a relação entre um estímulo e resposta. Acontece um barulho aqui, eu tomo um susto, a minha resposta ao barulho é o susto, o barulho é o estímulo-resposta. Deu para entender? Aí, gente, Deu para entender. Posso fazer uma questão? Pode. Sabe que vai abrindo as caixinhas na cabeça e eu gosto muito de questionar. Seria essa questão do que a pessoa vai ser condicionada, é isso? Seria isso? Seria. Isso, na verdade, o que ele está falando é baseado na terapia, né? Se a pessoa fosse fazendo uma terapia, você dá um estímulo para ela, ela vai dar aquela resposta. E assim a gente vai descondicionando ela de digamos assim, um comportamento ruim e condicionando ela ao novo comportamento melhor, bom para ela. Certo. Devido ao estímulo certo. Eu não sei se... Tá, eu sei que se trata de mulheres vítimas de violência, que é sua clientela padrão, né? A maioria das suas pacientes. E isso também, eu não sei, isso vai ser para uma outra live, gente, mas já veio aqui. A questão, doutora Silvia, ai, gente, fugiu. Da alienação parental. Com relação a esse condicionamento, está falando? Sim, isso. Sim, também, pode né? ser. Pode acontecer da mãe estar condicionando o filho a ela oferece determinada coisa ou alguma recompensa para aquele filho falar mal do pai, entender que o pai não presta. Então ela vai dando recompensa. Pode acontecer. Pode. Mas vamos voltar lá no caso Exatamente. Da Mariana. Então a gente pode analisar por aí, tá? E até na terapia também, e tratando a pessoa por aí. Veio então depois uma outra teoria em cima dessa, que veio o estímulo organismo-resposta, que surgiu com o neobehaviorismo mediacional. E aí, então, surgiu com o Clark Hall e o Thomson, que foram outros filósofos, tá? Que chegaram a descobrir o quê? A parte cognitiva do comportamento. Aí eles descobriram que entre esse estímulo e essa resposta, teria o quê? Um organismo. E aí teria que ser levado em consideração esse organismo. As pessoas não são igual ratos, tipo, estímulo-resposta, tinha um organismo, tem alguém ali pensante no meio de tudo isso. Então aí, depois do Hall e do Thomson, veio o Skinner, em 1953, o famoso Skinner, que a terapia cognitiva, a terapia comportamental no geral, sempre se fala no Skinner, né? Ele era anti-id, ego e superego, anti-teoria do Freud, e o Freud, por sua vez, também anti-Skinner, tá? Agora, o importante a frisar aqui, se algum psicanalista for ouvir a gente, ou o Dr. Fabrício, ou algum outro, que o Skinner, ele também deve saber disso, né? Ele considerava pensamentos e sentimentos e processos mentais, tá? Mas ele diz o quê? Qual que é a diferença do Skinner para o Freud? Ele diz que esses pensamentos e sentimentos, eles eram processos mentais, mas que são causas do comportamento, entendeu? Ele não levava em consideração id, ego, superego, nem muito menos inconsciente, mas ele dizia que existem processos mentais, sim, pensamentos e sentimentos, sim, mas são causas de um comportamento, tá?
Então aí, Silvia, depois do Skinner, aí o que a gente pode levar em consideração, que até eu vou colocar na minha análise do caso da Mariana. Existem 3 níveis de seleção de comportamento, segundo o Skinner. Tá? O nível filogenético, que são aspectos biológicos e da hereditariedade do indivíduo. Então, o que aquele indivíduo traz como aspecto biológico? O que vem da hereditariedade desse indivíduo? O que vem de mãe, de pai, de avô? Da própria biologia dessa pessoa, tá? Primeiro ponto, gente. Presta atenção aí, Silvia, que eu vou falar por que eu tô falando isso, para falar dentro do caso dela. Ontogenético, onde a história de vida do indivíduo é levada em consideração, sim. Eu não posso estar com uma pessoa na minha frente e analisar uma situação e não imaginar que essa pessoa tem aspecto biológico, tem uma hereditariedade na história dessa pessoa. Uma pessoa na minha frente e analisar uma situação. E tem toda a história do indivíduo. Tá? Tem toda uma história. Tem uma questão cultural? Tem uma questão cultural, aquele ser humano que está na minha frente. Né? Aspectos culturais que influenciaram a vida dessa pessoa. Toda a cultura, né? A conduta dessa pessoa. Que veio só do ambiente cultural que ela vive. A Mariana, por exemplo, ela vive num ambiente cultural totalmente diferente do réu, do André. São 2 ambientes culturais diferentes. E esses ambientes culturais diferentes geram comportamentos, pensamentos e comportamentos diferentes? Sim, claro. Quem está considerando isso? Até agora eu não vi, mas eu vou considerar. Ninguém, né? Tá? Agora, as críticas do Freud para o behaviorismo era a questão do inconsciente, que eu falei também, né? E porque eu estou falando isso por quê? Porque os psicanalistas que analisam o caso, eles vão levar em consideração essa questão, amiga. E não é a minha área, né? Aí o que acontece? Existe, então, um modelo de terapia cognitiva comportamental que surgiu depois de 1960. Estou passando na linha do tempo rapidinho, gente. Não, mas é bom porque a gente, quando vierem as questões, elas vêm... porque senão vai falar né? a terapia. O que é terapia cognitiva comportamental? Ela está analisando baseada em quê? O que é o modelo cognitivo comportamental? Ele surgiu com o Aaron Beck, e ao longo dessa história toda, que veio o Watson, depois o Hall, o Thomson, depois o Skinner, e aí depois o Aaron Beck, em 1960. O que ele vê? Ele percebe que existem aspectos cognitivos, né? Porque o Thomson e o Hall já tinham falado que existia um organismo no meio da situação de estímulo-resposta. Aí depois o que o Aaron Beck fala? Que existe um sistema cognitivo, uma cognição, né? O que é cognição? Deixa eu explicar para vocês. É um pensamento. São pensamentos automáticos, rápidos, involuntários. Sabe um pensamento que você tem? Você está saindo da tua casa, vem um pensamento automático. Vou abrir o elevador, vou descer. É uma coisa que você faz automaticamente, mas vem o pensamento. Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou vem um pensamento, dependendo de uma situação que você é exposta, você pode ter um pensamento sobre aquilo rápido, automático. Tá? Então, existem situações, segundo Aaron Beck, né, dentro do modelo cognitivo comportamental, que é o meu modelo de trabalho, que eu atendo os pacientes e que eu vou analisar esse caso aqui, tá? Aí vem situações, depois vem o pensamento automático, que ele é muito rápido, muitas vezes a gente nem percebe, tá, Silvia? Doutora Silvia, a gente às vezes nem percebe esse pensamento automático, ele vem rápido e às vezes não nos damos conta deste pensamento, ok? Que pode surgir uma emoção através dele e um comportamento. Tá? Então, podem ser frases, imagens, tal, que vem na sua cabeça. E aí vai ter uma reação emocional. O Beck dizia que, então, depois do meu pensamento, diante daquela situação, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reação emocional, certo? Fisiológica, meu corpo vai ter alguma reação fisiológica, eu vou ter alguma reação emocional, se eu sou submetida a um estresse, eu posso ter dermatite atópica, eu posso ter fibromialgia, eu posso ter taquicardia, se eu estou passando por uma situação de estresse que me levou à síndrome do pânico, então eu vou poder ter várias reações que estão dentro da síndrome do pânico, né? Que é a taquicardia, suar frio e tal, né? Então, vamos lá.